Então, quais seriam aí a gente pode fazer para a gente se tornar um geógrafo, né? Então, a geografia, inevitavelmente, ela vai permear, né, alguns conhecimentos aí de cursos formais, né, de ensino superior, como a própria geografia, a sociologia, né, se a gente for pensar, a gente tem um campo da sociologia rural, que vai dialogar bastante, né, com a geografia agrária também, né, a antropologia rural, né, que também é responsável aí por metodologias etnográficas de reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais, principalmente, mas também outras atuações, a agroecologia, né, que é um curso reconhecido um pouco mais recente no Brasil, mas hoje, inclusive, a Embrapa tem uma linha de agroecologia, né? Então ela tem se firmado também como uma ciência do campo formal, né? A pedagogia, né, é fundamental a gente pensar numa educação do campo e para o campo, né, entendendo as especificidades, entendendo as temporalidades que existem, que são bastante diferentes da cidade, né, o tempo que a gente se desloca, o tempo que a gente vai demorar para realizar determinadas atividades, né, o tempo da colheita, né, então, assim, a gente precisa pensar que existem demandas bastante específicas quando a gente está pensando, né, na educação do campo. A arquitetura, idem, né? A gente tem um ambiente diferente que precisa, às vezes, amortizar impactos ou não, que precisa absorver mais ou menos calor, dependendo de onde está localizada aquela casa, como criar correntes de ar, né? E as dinâmicas, né? Por exemplo, arquitetônicas dentro da cidade e do campo, elas são bastante diferentes por causa, né, desse ambiente antropomorfizado que foi bastante transformado e afetado dentro das cidades, né? Então, a gente, além de pensar saídas, né, para esse tipo de crescimento que as cidades, né, tem demandado, a gente também tem que pensar, né, numa arquitetura que tenha especificidades voltadas para o campo, pensando, por exemplo, que o saneamento tem demandas muito diferenciadas no campo, na altura do que na cidade, por exemplo, né? A economia também vai ter um campo, né, voltado para a economia agrícola, que é bastante interessante também, né? A gestão do agronegócio, que também recentemente tem se consolidado como curso superior de educação formal, né, vinculado a esse tema, a logística, a engenharia agrícola, a engenharia agronômica, a engenharia cartográfica e outras, né? É interessante a gente pensar que hoje a gente tem mais ou menos, né, as mesmas proporções que a gente encontra de financiamentos, né, pensando aí no Plano Safra para o agronegócio e para a agricultura familiar, a gente vai ter esse escopo aí dentro desse campo das formações de ensino superior. Então, hoje, quando a gente pensa em agricultura no ensino superior, a gente automaticamente vai pensar, por exemplo, na engenharia agrícola, né? Então, se a gente for pensar, é muito mais comum a gente encontrar, né, esse campo de disputa e o pensamento formulado dentro desses cursos formais voltado para o agronegócio do que para outros sistemas e outras formas de se pensar a agricultura, né? E isso acaba também refletindo quando a gente vai fazer a atuação, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer um questionamento é também quais que estão sendo as ferramentas que estamos nos formando, que estamos propagando, né, enquanto atuação também. Então, se a gente aprende determinadas metodologias no nosso processo formativo, consequentemente, a gente vai ter uma maior facilidade para aplicar esse tipo de conhecimento. Então, se a gente está criando mais, focar muito mais num determinado tipo de modelo de produção, obviamente, quando essa pessoa for a campo, ela vai lembrar daquela formação que ela teve e vai aplicar aquele tipo de conhecimento, né? Isso acaba que sendo um pouco inevitável, por mais que depois a gente também crie as nossas próprias ferramentas, né? E a mesma questão, e aí um pouco por isso também a gente tem essa importância da educação não formal, né? Eu sempre digo que o mais importante, né, da universidade ela ensinar ferramentas aos alunos de como buscar, né, um tipo de técnica, um tipo de conhecimento
porque não vai ter como você aprender tudo, enfim, inclusive vivendo uma vida só, né? Então, a ideia é a gente aprender estratégias de aprendizagem na universidade que façam com que depois a gente tenha mais facilidade, que a gente tenha um pensamento sistêmico para ir buscar aquelas informações que a gente precisa, né? E aí entra também a educação não formal, cursos, vivências, né? Dentro dos próprios movimentos sociais, a gente tem diversos tipos de formação voltados à questão agrária, encontros de vivência, estudos de vivências, cursos online, a gente tem uma grande diversidade. Pensando aí na cartografia, a gente tem muito conhecimento disponibilizado hoje nas redes sociais, né? Grupos de acervos de livros em PDF, grupos de debate, então a gente pode encontrar diversas estratégias também de aprendizagem, né? Que não necessariamente aquelas que estão dentro aí da educação formal.